dia a todos. Estamos aqui com a nossa entrevistada de hoje, a professora Isabelle Sena Gomes, professora mestra em Educação Física e doutora em Sociologia. Bom dia, professora. Bom dia, Leandro. Bom dia a todo mundo. E vamos realizar a nossa entrevista com a professora. E uma entrevista inspiradora para alunos de graduação em Educação Física com ênfase em licenciatura. Como tudo começou? Como a senhora identificou e quando o gosto por alguma área ou algo da Educação Física? Foi influência de algum amigo, de algum parente próximo ou de algum famoso ou atleta conhecido? Então, toda a minha vida eu pratiquei esporte. Sempre, desde pequena, gostava de Educação Física. Então, as aulas de Educação Física eram aquelas aulas que eram mais interessantes. Mas teve um evento que até hoje eu vou me lembrar sempre, que foi quando eu cheguei em casa um dia, um domingo, e minha tia estava em casa, na garagem de casa, fazendo uma apresentação de ginástica artística. Aliás, de ginástica rítmica, era de ginástica rítmica. E aí ela se apresentando lá com as fitas e tudo, mostrando a apresentação que ela ia trazer aqui na faculdade, que era da professora Osana, inclusive, e aquilo ali me encantou de uma forma que eu disse, não, eu quero fazer esse negócio também. Achei tão lindo ela fazendo aquela apresentação com as fitas, e aí, por coincidência com a professora Osana, que depois também veio a me encantar com a mesma atividade, com a apresentação da ginástica, com todo o seu amor pela ginástica, foi aquele momento que eu pensei, não, eu quero fazer esse negócio para a minha vida mesmo. Foi isso. A senhora é mestra em Educação Física, mas também a senhora caminhou por outro curso, que é a Sociologia, e o porquê disso, né? O porquê saiu da Educação Física, e a senhora é doutora em Sociologia, por que a Sociologia? Então, na época que eu me graduei, em 2010, aqui mesmo, na UFPB, a gente tinha pouquíssimos estudos qualitativos, a gente tinha emergência de problemas relacionados à Educação Física, que envolviam questões sociais. Então, a gente tinha transtornos de imagem, a gente tinha a questão do que a gente chamava de corpolatria na época. Então, essa temática me chamou muita atenção. Então, na época da graduação, isso para mim já era uma inquietação. Por que a Educação Física não dialoga com esses problemas que envolvem diretamente a Educação Física, exercício, questão do corpo? Então, meu doutorado ele é para o lado da Sociologia da Saúde e do corpo, justamente porque essa questão da Educação Física tem que se relacionar com essas temáticas mais amplas. Sempre foi, desde a graduação, uma coisa que me despertava muito interesse. E aí eu acho ainda que a Educação Física não dá conta dessas discussões que são mais sociais, mais antropológicas, mais amplas, do ponto de vista principalmente do corpo e da saúde. Então, por isso que eu tive esse interesse de fazer o doutorado em Ciências Sociais. Em quais aspectos a Sociologia ela contribui para a Educação Física e vice-versa? Eu acho que Sociologia e Educação Física tem tudo a ver, sabe? A Sociologia ajuda a gente a entender que na Educação Física o ser humano de uma forma holística, de uma forma mais ampla, de uma forma mais complexa até. E ao mesmo tempo a Educação Física no terreno da Sociologia ajuda a gente a compreender o que acontece na sociedade. Então a Sociologia aqui ela traz uma noção de Educação Física mais humana e para a Sociologia a Educação Física me ajuda a ter um ser humano social que também é dotado de corpo. Então os dois se complementam totalmente nesse sentido. Em relação à iniciação científica em ambos os cursos, né, em Educação Física e em Sociologia, como foi para a senhora? Quais são os trabalhos, ou se teria algum trabalho, que contribuiu para hoje a atuação da senhora dentro da docência, tanto em Sociologia como em Educação Física? Então, sobre a iniciação científica nos dois cursos, desde que eu entrei aqui na Educação Física, já na época da graduação, como graduanda, isso em 2006, a gente tinha alguns projetos acontecendo, então desde o começo eu já me engajei nos projetos de iniciação científica, projeto de pesquisa. Na época a gente trabalhava aqui numa pracinha perto da universidade, então a gente saía daqui, ia para lá, tinha todo esse engajamento. E aí também a questão da monitoria na Educação Física, eu participei das monitorias, porque eu acho que isso é importante desde a graduação. Desde o ingresso eu estava sempre envolvida em projeto de iniciação científica, monitoria. Os estágios que apareciam, eu sempre estava envolvida. Então, essa construção foi desde esse período inicial. Aí, aqui na Educação Física, mas na Sociologia eu tive a oportunidade de estagiar em algumas escolas que me deram a oportunidade de trabalhar como professora de Sociologia. Então, foi importante isso para que eu construísse, né, essa atuação desde a época da graduação. Então, nos dois cursos teve esse engajamento com esses projetos. E aí, em relação aos trabalhos que influenciaram, aqui na Educação Física, na época que eu me graduei, como eu disse, a pesquisa qualitativa estava
emergindo, estava surgindo. Então, principalmente o laboratório do professor Iraquitã, que me acolheu, junto com a professora Laís, me acolheram para a gente ter discussões mais humanas, discussões mais voltadas para o sujeito em si. Com certeza, as pesquisas realizadas no laboratório do professor Iraquitã e também com a professora Laís foram as pesquisas que me inspiraram na época a enveredar por esse lado mais humano, mais social da educação física. Fez o seu trabalho de conclusão de curso, foi orientada pela professora doutora Laís Bezerra daqui. O mestrado foi orientado pelo professor doutor Iraquitã Caminha, também nosso professor. Como é a sensação de ter se formado na instituição, na Universidade Federal da Paraíba, e ter se tornado docente dela atualmente, seus orientadores hoje serem seus colegas? Como seria isso? Gente, vocês não têm noção de como é trabalhar do lado desses professores, né? Vocês não têm noção como é gratificante. Então, para mim, o primeiro sentimento é de total gratidão e satisfação. Eu lembro que as primeiras vezes que eu encontrei com eles aqui no departamento foi aquele, assim, um encontro de saudade, porque fazia tempo que eu não falava com eles assim no cotidiano. Então foi mágico, é mágico, porque assim, toda vez que eu vejo professores como Iraquitã, Laís, Osana, que são professores que me inspiraram profundamente, o professor Fernando também, o professor Pierre, que foram meus professores e hoje são professores de vocês, toda vez que eu os vejo, eu sinto aquela mesma coisa que eu sentia quando eu era aluna. Então, aquele sentimento de que eles são inspiradores me toca novamente. Então é como se eu renovasse a minha inspiração para continuar dando aula. Então vê-los dessa forma, para mim, como aluna, traz esse sentimento de renovar a minha inspiração. E como colega de trabalho, eu me sinto somente privilegiada, né, de poder estar lado a lado hoje com eles e ainda sabendo que ainda tenho muita coisa para aprender com eles, ainda estou tentando aprender mais. Mas é só gratidão e só alegria, é maravilhoso. Para a senhora, professora, qual seria o significado de docência em educação física? O significado da docência para mim, minha gente, sem sombra de dúvida, primeiro é estar fazendo o que eu amo, e segundo é conseguir tentar que meus alunos se encantem tanto com a educação física quanto eu me encanto todo dia. Alguém me perguntou um dia desse assim, você gosta do que você faz? Eu disse, minha gente, eu me arrepio dando aula. Quando o aluno traz um exemplo que aquilo ali me toca e eu vejo que ele conseguiu entender aquilo que eu estou falando, e mais que entender, ressignificar, se apropriar, se apaixonar por aquilo, eu me arrepio todo. Então eu acho isso maravilhoso. Eu acho que o significado da docência, principalmente na educação física, que é uma área em que a gente lida com os sentimentos, as emoções, o corpo, a expressão, o significado de ser no mundo, é se apaixonar o tempo todo e é fazer com que os alunos se apaixonem o tempo todo. No ensino superior, se apaixonem no sentido de conquistar outros alunos. Na licenciatura, vocês vão conquistar os alunos de vocês. No meu caso, como professor no superior, é fazer com que vocês se apaixonem por querer conquistar as outras pessoas. Então, a docência é isso. Eu acho que é tocar, de verdade, as pessoas e sempre levar essa mensagem de que a gente pode fazer o que a gente ama e quanto mais a gente ama o que a gente faz, mais professores qualificados, apaixonados a gente lança aí para a educação física. O que a senhora acha que um professor de educação física ele precisa ter para ter uma formação mais qualificada e para também ter uma formação mais comprometida com os estudantes? Eu acho que o segredo para a gente ter profissionais de fato capazes, competentes, apaixonados também, é ter profissionais que sejam comprometidos. Eu acho que só a paixão, claro que ela vai mover, a paixão ela move a gente como professor, mas ser comprometido, estudar, se dedicar, ter responsabilidade com isso que a gente faz. E aí, linkando com a minha área também do doutorado, que é a sociologia, a gente fazendo isso, tendo responsabilidade, estudando, se preocupando, tendo esse comprometimento, a gente muda não só as pessoas, a educação física, mas a gente muda a sociedade. A gente muda a forma de ver a educação física, de ver o movimento, de ver a relação com o outro. Uma das possibilidades da educação física é trabalhar a cooperação, é trabalhar esse contato com o outro, a socialização. Então a gente consegue fazer isso a partir de quê? A partir desse comprometimento, a partir dessa forma de enxergar o ser humano como algo mais do que um amontoado de músculos, anatomia, que é o que eu sempre digo para os meus alunos. Tentem tratar o ser humano dessa forma, que aí a gente vai ter profissionais apaixonados e comprometidos. A senhora acha que qual seria a importância da educação física em relação às outras disciplinas na escola, na parte do ensino fundamental ou ensino médio,
qual seria a importância? Seria tão importante quanto as outras disciplinas? Eu queria que a senhora contasse um pouco. Gente, a gente tem na educação física uma história de tecnicismo, uma história da educação física como a parte que cuida do corpo, né? A gente tem uma história sobre essas discussões. E aí a gente tenta, nos últimos anos, quebrar com essa noção de que a educação física dentro da escola é uma disciplina menor. Então, dentro da escola, para mim, sempre foi e sempre vai ser, a educação física ela vai trabalhar de mãos dadas com as outras disciplinas. Então, a partir da minha própria formação na psicomotricidade, inclusive, essa é uma noção muito presente, é uma noção que perpassa todo o trabalho do professor de educação física. Em que sentido? A educação física, ela permite, a partir do olhar da psicomotricidade ela permite que o sujeito ele considere o seu ser estar no mundo como uma forma de existir, como uma forma de aprender, como uma forma, inclusive, de se conectar com outras disciplinas. Então, nas aulas de educação física, a gente trabalha o lado cognitivo. Então, não é só educação física, matemática, português. A gente trabalha as questões afetivas, cognitivas e psicomotoras. Então, tudo isso funciona de mãos dadas. E se a gente, professor de educação física, consegue trabalhar essa interdisciplinaridade, a gente já dá um passo adiante no sentido de que a educação física ela seja integrada ao projeto político-pedagógico da escola como uma disciplina importante como qualquer outra. Até porque a gente tem o corpo ali, o corpo do sujeito, que é o próprio sujeito, como um aspecto central para que ele consiga aprender nas outras disciplinas. Em outros países a gente já tem essa noção muito mais consolidada. Em outros países a gente tem, por exemplo, a noção de que é através também do movimento que a gente consegue melhorar, favorecer o aprendizado. Então eu acho que funciona de mãos dadas e com certeza ela é tão importante quanto as outras disciplinas. E pode favorecer, né, cada vez mais aí o aprendizado das outras disciplinas. A gente consegue interconectar todas as disciplinas na escola dessa forma, trabalhando a interdisciplinaridade e também fortalecendo a importância da educação física como a disciplina responsável por tratar ou enfatizar a questão do corpo, do movimento, para o desenvolvimento do sujeito. Eu gostaria de saber quais são os benefícios para a formação das crianças com a psicomotricidade. Então, a psicomotricidade tem a ver com o desenvolvimento do sujeito a partir do corpo, do movimento, as relações do ser estar no mundo. Então, tem uma relação muito próxima com a fenomenologia. Eu considero esse ser estar no mundo do sujeito como um aspecto central para que ele consiga se desenvolver de uma forma mais ampla. Mas falando da psicomotricidade em si, a gente vê que se eu tenho esse sujeito que ele é um corpo, ele não é sustentado por um corpo, é aquela divisão cartesiana entre corpo e mente, se ele é esse corpo, então a educação física e psicomotricidade com certeza estão o tempo todo caminhando juntas, e que vale ressaltar que é só uma forma de olhar, não é a mais correta, é a minha forma de olhar. Então eu entendo que o ser humano ele tem aspectos psicomotores, afetivos e cognitivos que precisam ser trabalhados em conjunto. E aí vem também a conexão com as ciências humanas. Eu tenho na educação física um corpo, a aptidão física, não vou negar esse corpo, mas eu também tenho esse ser humano que tem afecções, ele é afetado, ele é profundamente conectado aos outros seres humanos. Então, tudo isso junto na psicomotricidade é o olhar que a gente vai dar para direcionar as aulas de educação física. Por isso que eu acho que ela é importante. Como um olhar que não foca só no corpo biológico, mas também não foca só na parte social, esquecendo que a gente tem um corpo para poder interagir e socializar com os demais. Então, esse olhar eu acho importante. Bom, a senhora foi membro do corpo editorial do periódico Contextos Clínicos em 2017 e entre 2021 a 2022, esse ano, a senhora é revisora do periódico Caos, da Revista Eletrônica de Ciências Sociais. A senhora nos contasse um pouco, falasse um pouco, especialmente visando os alunos de graduação em Educação Física, com ênfase na licenciatura, qual seria o trabalho acadêmico-científico de um editor ou de um revisor em um periódico científico? Então, um revisor e o editor, eles têm funções diferentes, tá? O editor, ele cuida mais da parte da organização, dos números, que são as publicações científicas, né? A gente chama os artigos científicos indexados em periódicos nacionais, internacionais. Então, o editor, ele organiza isso e o revisor,
ele tem a tarefa de receber esses artigos submetidos a revistas para ler, julgar, de uma certa forma contribuir para essas publicações, para que elas sejam publicadas de forma imparcial, selecionadas de forma imparcial, né, porque é uma coisa que é feita sem identificação dos autores, e ao mesmo tempo analisar aquele conteúdo, se ele é adequado, se ele precisa de alguma correção e tudo. Então esse é o trabalho do revisor. A gente ajuda que essas publicações elas sejam publicações com uma qualidade melhor. E aí como é possível se tornar um revisor? Quando vocês estiverem aí graduados, de repente estiverem seguindo no campo das publicações, né, e aí fica a sugestão, vocês podem se inscrever, né, se candidatar a participar dessas revistas dos periódicos nacionais, e aí vocês são selecionados para revisar esses artigos que são enviados para os periódicos para serem submetidos à publicação. Aqui na revista Caos eu trabalho com a parte de Sociologia do Corpo e da Saúde. Por quê? Porque é uma das partes que eu me dedico mais na pesquisa, nas ciências sociais. Então, os trabalhos em Sociologia do Corpo e da Saúde são enviados para mim, para que eu analise e possa dar sugestões de publicação. Então, é isso. Professora, sempre a gente tem muitos desafios, né? E aí, o que a gente gostaria de saber é quais foram os maiores desafios da senhora, tanto na educação física quanto em sociologia, e se em algum momento da vida da senhora, a senhora pensou em abandonar o curso, né? Tanto em educação física como em sociologia. Primeiro, eu nunca pensei em abandonar nenhum dos dois. Eu acho que, como eu tinha falado, a educação física sempre me identifiquei com a área e sempre me apaixonei pela área. Quando eu saí para fazer o doutorado na sociologia, meu doutorado é em sociologia da educação física. Então, foi no sentido de trazer mais conhecimento, então não abandonar de forma alguma. Os desafios que servem para os dois. Nós temos aqui no Brasil, principalmente, desafios de caráter político, principalmente no cenário atual. Então, em cima da sociologia, em cima da educação física, coincidentemente, a gente tem uma pressão muito grande em termos de validade do conhecimento da área e tudo. Então, esse é um dos desafios, a questão política. A gente tem algumas questões relacionadas à estrutura. Então, de vez em quando eu converso nas minhas aulas com os meus alunos sobre não vamos desistir dos alunos, nem da escola, nem da educação física, porque a gente não tem material, porque a gente não tem um ginásio. Por quê? Porque isso aqui são questões que a gente não tem como solucionar a curto prazo, mas a gente pode negociar. Em todas as profissões a gente vai encontrar essas barreiras estruturais. Na medicina eu digo que tem essas barreiras, nem todo hospital público vai ter recursos. Então, são dificuldades que a gente encontra em qualquer profissão. E também tem questões relacionadas, por exemplo, ao que eu discuto, que é a questão do corpo, e aí sedentarismo, os transtornos. Então, como isso é trazido para a educação física, para mim é uma dificuldade no sentido de que a gente ainda está engatinhando nesses debates. Então, eu acho que essas são as principais dificuldades. Para vocês, como estudantes, eu diria o seguinte: não desistam da educação física na primeira dificuldade. Então, busquem estratégias desde já para lidar com essas dificuldades. Uma das estratégias que eu digo nas minhas aulas é o seguinte: quando pensarem em atividades, pensem em atividades com pouco material, materiais simples, mas muito criativos. É possível fazer isso. E aí a gente consegue negociar essas dificuldades, por exemplo, estruturais da educação física hoje. A gente gostaria que a senhora falasse alguns ensinamentos e conselhos para os discentes de graduação em educação física, com ênfase na licenciatura da própria instituição, da UFPB, que possa ajudar eles a conquistar um êxito profissional na vida. O conselho que eu queria dar para vocês, como alunos, é que sejam alunos, sempre. Eu me sinto muito aluna ainda. Não sei se isso fica claro para vocês, mas eu aprendo muito com vocês nas aulas. Eu acho que mais até do que eu ensino. E aí, sejam sempre alunos. A gente cresce cada vez que a gente pensa que a gente tem muito mais a aprender do que a ensinar de repente. Então, sejam sempre sedentos por conhecimento, por aprender, por vivenciar experiências. Não deixem passar as oportunidades nunca. Eu consegui alguma coisa ouvindo as pessoas, principalmente meus professores, meus colegas, alguém que tem mais experiência do que eu, não necessariamente na vida acadêmica, mas nas comunidades que eu dei aula, meus alunos. Então escutem, absorvam essas experiências, porque são essas experiências que vão preparar vocês para sair daqui como pessoas com um pouquinho mais de flexibilidade, com um pouquinho mais de inclinação para o outro, escutar o outro. Então essa noção de que a gente aprende mais todo dia, cada dia, que a gente nunca vai saber de tudo, é importantíssimo para a gente ser aluno, e um bom aluno com certeza vai ser um bom professor. Então
Então, o meu conselho para vocês, a princípio, é esse. E agora, queria deixar um espaço para a senhora falar um pouco, enfim, sobre como foi isso, essa experiência da entrevista. É inspirador estar aqui também como professora, então é maravilhoso. A lembrança, né, o fato, a gratidão por vocês terem lembrado. Extremamente inspirador, maravilhoso. Inspira mais a mim até do que eu posso inspirar vocês, com certeza. Então, só gratidão mesmo. Um abraço a todo mundo. E tirar um tempinho seu com a gente para fazer essa entrevista e para servir de uma boa inspiração para os próximos alunos de graduação, tanto em educação física como nos outros cursos também. A gente agradece.